Oi, estrelas! Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o que podemos pedir para o universo, como pedir. Eu recebo muita mensagem falando, mas isso aqui eu posso pedir? Isso aqui é legal pedir? Então esse vídeo é para você que não sabe se pode pedir isso, aquilo outro e como é que você pede também. Bom, quando a gente... eu quero deixar esse vídeo bem curtinho para não ficar uma coisa muito chata, porque é um assunto que eu acho que a gente resolve rápido, então eu vou ficar falando rapidinho e ver se eu consigo fazer isso em 5 minutos. Vou torcer para menos, mas vamos ver se a gente faz em 5 minutos, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente quer trabalhar com a energia da lei da atração, trabalhar com o universo, trabalhar com a nossa vibração interior, é que a Matrix, né, o que a gente chama de Matrix, ou seja, a nossa realidade, a nossa volta, ela é energia, tá? Todo o nosso corpo são partículas de energia, né? Então você imagina que a energia divina, ela entra no nosso corpo através do nosso chakra coronário, ela vai se distribuindo por todo o nosso corpo e continua descendo. E como faz com a gente, faz com todo o universo. Então imagina que a energia divina, ela tá sempre descendo em tudo. E as nossas partículas, né, que é o que a gente chama de matéria, que é o que a gente vê na nossa vida, elas reagem a essas partículas, a essa onda de energia. Então, se você parar e fechar os olhos nesse momento, você consegue imaginar a energia divina como se fosse uma luz azul, um raio, e o seu corpo partículas douradas, elas estão todas em movimento. Então, quando a gente fala de vibração, a gente também movimenta todas as nossas partículas para vibrar. E como a gente faz isso? A gente faz isso com a nossa personalidade chamada ego. E aí é que está o grande problema. O nosso ego é o corpo que nós formamos, né, para vibrar nessa matrix que é nós que criamos. Então, se, por exemplo, a minha vida ela não tá legal, eu tô vivendo na periferia da Matrix, vamos dizer assim, é porque eu estou vibrando e atraindo energias que vão continuar me mantendo ali. Ou seja, meus corpos todos estão tentando se organizar e você, por mais que queira sair disso, você tem que mudar a sua vibração. Então, quando a gente tá falando de lei da atração, a gente está querendo atrair, né, coisas boas para a nossa vida, mas não é uma via de mão única. Da mesma forma que eu quero atrair, eu também quero ir para essa onda de energia, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso meditando, e aí tem uma série de técnicas, aqui no canal tem um monte, tem sigilo, tem, né, enfim, meditação guiada para você pedir, tem um monte de vídeo que fala como pedir, né, que a importância é o sentir, e eu já tô em 3 minutos, ai meu Deus, não vai dar. Então tá bom, então aí o que acontece? O nosso ego é quem pede, por isso é importante a gente ter uma noção de como pedir. Como é que eu vou saber, né, se aquilo que eu estou pedindo não vai me atrair mais problemas no futuro? Porque eu tô numa vibração, então eu tenho que mudar a minha vibração, eu tenho que me sentir nesta outra vibração para que eu consiga sair disso. Mas vamos dizer que eu esteja querendo mudar a minha vida amorosa, então eu vou pedir uma pessoa para o universo. Então, quando eu vou pedir uma pessoa para o universo, eu tenho sempre que levar em conta que, será que eu devo pedir uma pessoa em específico? Será que eu não estaria invadindo a vida de uma pessoa, ou seja, invadindo o livre-arbítrio de outra pessoa com o meu pedido? Então, eu devo pedir tal pessoa, mesmo que eu seja apaixonada e aquela pessoa não tá nem aí? Quer dizer, se você invadir o livre-arbítrio de uma pessoa, você tá trazendo cargas e criando karmas. Então, a gente acaba entrando num ciclo repetitivo de trazer mais problemas. Então, quando você for pedir para o universo, você tem que levar em consideração as seguintes perguntas. Porque o nosso ego, ele não consegue ter a visão abrangente da nossa centelha divina, que não estaria pedindo, por exemplo, coisas ligadas à nossa necessidade de ter uma vida melhor, né? Um carro, uma casa, né? Um relacionamento bem sucedido, tudo isso que é pra gente poder se estabelecer na terceira dimensão, né? Na forma como o nosso mundo
é dividido, é feito, né? Então a gente precisa das nossas necessidades básicas e as nossas necessidades que não são básicas e os nossos desejos, mas tudo isso vem do ego, porque a gente ainda vive a energia do ego. Então eu tenho que ter uma ética na hora de pedir. Então, por que eu preciso fazer isso? Para que eu não continue atraindo problemas. Então, quando eu quiser pedir uma coisa e eu não sei se eu devo pedir, eu sempre levo em consideração as seguintes coisas. Pode machucar, pode ferir, pode prejudicar alguém? Então não, porque isso vai me trazer um retorno. Vai mexer com o livre-arbítrio de alguém? Não, isso então, ok. Sempre pensar em você. Então, voltando ao exemplo do relacionamento. Eu gosto de um cara, esse cara não gosta de mim, o que eu posso fazer com a lei da atração em relação a isso? Eu posso pedir que eu me torne uma pessoa mais agradável, que para mim, que eu me sinta mais segura, que eu me sinta mais bonita, e aí eu posso ir lá cheia de coragem tentar mudar aquela situação, ou eu posso pedir tudo isso e pedir que o universo traga uma pessoa na mesma sintonia que a minha. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa, ela tá numa sintonia com outra pessoa, e a gente vai lá e faz uma bagunça, né? A mesma coisa no trabalho. E já chegamos em 6 minutos e eu não consegui, então é isso. Eu vou ferir, eu vou prejudicar, eu vou, de alguma maneira, interferir no livre-arbítrio de outra pessoa, então isso vai me trazer problema. Ah, não, eu não vou ferir, então vai fundo. Um beijo e muita luz.